Olá, povo de Deus, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, vai falar acerca disso para nós. Eclesiastes, capítulo 1, de versículo 2 e 3 vai falar: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É esta mensagem que eu quero trazer para vocês nesta tarde, nesse final de tarde, começo de noite. Aqui ele já começa com uma pergunta, o autor deste livro, Salomão. Ele já começa com uma pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aqui nós entendemos alguns aspectos muito importantes acerca disto, acerca desse sentido da vida. Porque eu tenho certeza que você já deve ter feito essa pergunta. Qual é o sentido da sua vida debaixo do sol? Salomão, ele escreveu 12 capítulos de Eclesiastes para tentar entender, para tentar compreender essa questão. Para tentar compreender qual era o sentido da vida para ele debaixo do sol. Porque Salomão, ele era a pessoa mais rica da face da terra. Como Salomão, não existe nenhum outro. Não existe, não existirá nenhum outro. Ele tinha toda a sabedoria humana, ele tinha todo o conhecimento humano, ele era formado em astronomia, em física, em química, em biologia, ele conhecia tudo isso, falava diversos idiomas, tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Só que quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós entendemos de que Salomão, ele não encontrou o sentido da vida para nenhuma dessas coisas. E ele procurava entender qual era o sentido da vida. E ele não sabia qual era. Ele teve tudo isso. Mas no final, qual era o sentido da vida para ele? Nós procuramos muitas riquezas, muitos bens. Mas qual é o nosso sentido da vida debaixo do sol? E nós vamos entender isto. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aqui é no verso 2, parte B. Ou melhor, parte A, desculpa. O ciclo interminável da vida. É o primeiro tópico. O texto nos mostra um ciclo repetitivo. Geração vem e vai. O sol nasce e se põe. Os rios correm para o mar e nunca se enchem. A natureza segue o seu curso, mas o homem continua procurando sentido debaixo do sol. O mundo continua girando independentemente das nossas conquistas. Ajuntamos riquezas, carros de luxo, mansões, para que outra geração chegue e venha usufruir das nossas riquezas. Jó, por exemplo, em seu livro, diz a seguinte frase: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Então, fazendo um paralelo entre Salomão e Jó, ele também perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, perdeu seu gado. Sua mulher, quando ele estava na sarjeta, quando ele estava cheio de chagas, olhou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, mesmo passando por tudo isso, ele não blasfemou. Ele não negou o nome do Senhor. Ele não contendeu com Deus. Jó se manteve firme, se manteve fiel. Ele passou por todas essas coisas. Mas em nenhum momento ele deixou de temer a Deus e de obedecer os seus mandamentos e a sua palavra.
Então, Jó já nos dá uma pista de qual é o sentido da vida debaixo do sol. Ele perdeu todas estas coisas, mas ele não deixou de confiar em Deus. Então, nós vemos com a história de Jó que ele, mesmo diante das dificuldades, adorava o nome do Senhor. Só que aqui, em Salomão, nós vemos que Salomão, ele buscou o Senhor na sua juventude. Ele buscou o Senhor durante boa parte de sua vida. Só que em um determinado momento da vida dele, ele tão deslumbrado com a glória humana, com a sabedoria humana, com o entendimento humano, ele tão deslumbrado com tudo aquilo que ele tinha, com tudo aquilo que ele possuía, em um determinado momento, ele permitiu que deuses estranhos entrassem em sua casa. Ele permitiu que a idolatria e a soberba reinassem. E aí foi nesse momento em que Salomão caiu. Foi nesse momento em que Salomão perdeu o sentido da vida. Foi neste momento em que Salomão perdeu o percurso de vida dele. Então nós vemos no primeiro ponto de que todas as coisas que nós construímos para essa vida, se forem dentro de nós apenas desejos momentâneos, se dentro de nós colocarmos o nosso coração, aplicarmos o nosso coração apenas essas coisas mundanas e momentâneas, não teremos nada que dure eternamente. Porque nós precisamos investir em algo maior, que é a eternidade com Deus. Se vivemos apenas para este mundo, trabalhamos por algo que será esquecido amanhã. Segundo ponto, a insaciabilidade do coração humano. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Eclesiastes 1, no verso 8. Primeiro ponto aqui, a novidade e o avanço da tecnologia humana. A busca do homem por novidades. Perceba que a tecnologia ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Hoje nós temos um processo muito forte, que é o processo da inteligência artificial, onde a maioria das coisas que nós pesquisamos, nós encontramos, por exemplo, no ChatGPT ou em vários outros meios de inteligência artificial por aí. Hoje, se nós perguntarmos para o ChatGPT o que é salvação, ele vai te responder. Se nós perguntarmos para o ChatGPT o que é pecado, ele vai te responder. E por causa de nós ficarmos muito tempo presos no celular e pouco tempo presos na Bíblia, nós também perdemos o percurso e o sentido da vida. Porque nós procuramos distrair o nosso tempo com todas essas coisas. Só que também nesse mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de morrer, tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Precisamos aprender a administrar nosso tempo. E com a tecnologia, o nosso tempo ele tem aumentado cada vez mais. O nosso tempo tem parecido que tem crescido cada vez mais. A nossa fé tem diminuído diante da presença do Senhor. Diante da presença de Deus, a nossa fé tem se esfriado. Para que se cumprisse a sua mesma palavra que dizia que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Temos tomado muito tempo com o celular, com os vídeos que nós assistimos, TikTok, Instagram, e perdemos tempo com as coisas de Deus. Somente em Cristo encontramos satisfação real. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. E nós vemos também um detalhe aqui também. Que o pregador, ele tinha todo o conhecimento, fama, poder, riquezas, tudo isso. Porém, para ele era como que correr atrás do vento. Isso você vai encontrar no capítulo
2, de verso 14. Você vai encontrar isso, correndo atrás do vento. Um dos maiores inovadores tecnológicos, Steve Jobs, no fim de sua vida, reconheceu que riqueza e sucesso não podiam salvar a sua alma. Terceiro ponto, a brevidade da vida e a eternidade com Deus. Já não há lembrança das coisas que precederam, e também das coisas que hão de ser. Uma delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eclesiastes 1, verso 11. O pregador, aqui ele usa de um termo hebraico, Coelete, afirma que até mesmo grandes líderes influenciadores foram apagados da memória da humanidade. Não importa o que você faça, chegará um tempo em que as pessoas esquecerão de si. Então, quando nós ajuntamos algo, pensando no que aquela pessoa vai usufruir depois, isso é vaidade. Em outras palavras, como diz Salomão, é como correr atrás do vento. Não importa o que você faça, chegará um tempo em que as pessoas esquecerão de si. Marcos 8,36 vai dizer: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo o que temos não trará realização pessoal nenhuma se depositarmos a nossa esperança dela. Mas, diante disso tudo, qual é o sentido da vida debaixo do sol? Salomão ele procurou por respostas durante toda a sua vida. E no final, bem no último dia, quando estava perto de partir para este mundo e entregar o seu reino para Roboão, que viria sucedê-lo, ele disse as seguintes palavras, lá em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão levou boa parte da sua vida para entender que o verdadeiro sentido da vida está em obedecer a Deus e a sua palavra. Em outras palavras, ele ensina que a vida debaixo do sol é vazia se Deus não for a centralidade dela. Tudo que almejamos, temos e possuímos são passageiros, mas o que fazemos para Deus tem valor eterno. Então, qual é o sentido da nossa vida debaixo do sol? Termino respondendo essa frase. Salomão vai dizer em Eclesiastes 12:13 o seguinte: obedecer a Deus e temer os seus mandamentos. Ou melhor, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Portanto, o temor do Senhor, isso está em Provérbios, é o verdadeiro sentido da vida. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nosso verdadeiro tesouro é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Deus. Então Salomão, ele tinha tudo isso. Só que ele não tinha o principal, que era saber o sentido da vida. Ele descobriu no finalzinho. E você? Você tem a oportunidade de descobrir o sentido da vida. Você tem a oportunidade de encontrar o sentido da vida. Você tem a chance de encontrar o sentido da vida. Só que o sentido da vida ele não está debaixo do sol, ele está acima do sol. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A nossa maior recompensa ela não está aqui na terra, e sim lá no céu. Não ajunteis tesouros, onde a traça e o ferro consomem. Não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu, pois é lá onde vem a nossa riqueza, onde vem a nossa herança. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos orar neste momento. Vamos pedir para que Deus ele venha falar conosco. Vamos pedir para que Deus ele venha se fazer presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus,
Clamamos pela manifestação do Teu poder e a glória da Tua existência, Senhor. Que nós possamos, Senhor, todos os dias, temer ao Senhor e obedecer os Teus mandamentos. Obedecer a Tua palavra, Senhor. Eu sei que não é fácil, mano. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Mas quando nós estamos numa mesma direção, no mesmo propósito, quando, Senhor, a nossa confiança está em Ti, meu Deus, quando o Senhor acaba se tornando o nosso consolador, meu Pai, nós encontramos, ó Pai, o verdadeiro sentido da vida, que está em obedecer a Tua palavra e guardar os Teus mandamentos. Então, Pai querido e Senhor amado, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Pai, adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Faça esse presente aqui, Senhor. Pai, que a Tua palavra esteja guardada no nosso coração. Esteja guardada sobre a nossa vida, Pai. A fim de que sejamos, Pai, merecedores de todas as coisas, Senhor, debaixo do sol. A fim de que nós sejamos, Pai, merecedores de todas as bênçãos celestiais, Pai. A fim de que sejamos, Pai, dignos. Porque nós não somos merecedores, Pai. Nós nunca merecemos nada. O nosso destino era a morte, mas o Senhor nos trouxe vida. A fim de que nós tenhamos pelo menos um pedacinho do céu, Pai. Então, Pai, perdoa nossos erros e os nossos pecados. Perdoa, Pai, se a gente tem aplicado o nosso coração, tem colocado no nosso coração, Pai, a vaidade. Se a gente tem colocado no nosso coração, Pai, aos prazeres. Se a gente tem aplicado o nosso coração, Pai, aos nossos desejos mundanos. Se nós temos aplicado o nosso desejo, meu Pai, o nosso coração aos prazeres momentâneos, aos prazeres da carne, Senhor. Perdoa tudo isso diante de nós. Pai, muitas vezes nós achamos que o sentido da vida está nisso. Mas o sentido da vida está em obedecer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. O sentido da vida está na obediência. Então, Pai querido, Deus amado, ensina, Senhor, a mim e a cada um dos teus filhos a ser obediente diante da tua presença. Ensina, Senhor, a te buscar e a inclinar os nossos ouvidos diante de ti, Senhor. Que a nossa fé cada vez mais esteja em ação. Que o tempo de qualidade seja oferecido para ti. E que o Senhor passe a ser todos os dias prioridade na minha vida e na vida dos teus filhos. Desde já, Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço e te exalto, Pai. E que assim o Senhor receba essa oração, esse clamor e essa intercessão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Beijo no coração. Fica com esse hino agora, para a gente encerrar em nome de Jesus. Louvado seja, eu sou grato. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja eu sou. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Fica com esse hino agora, em nome de Jesus. Por tudo que tenho, o tesouro Maior desse mundo foi dado como herança eterna de um amor. Tenho vida, alegria em todo tempo. Família, amigos, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
a salvação. E eu cantarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah. Jeová. Yeah, yeah. Jeová. Fico com esse hino. Um beijo no teu coração. Deus abençoe. E